Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre procura um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, aquele material que você vai utilizar na nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, o seu atividade de reforço e o seu caderno. Caderno para você poder anotar aquilo que lhe chamar a atenção na nossa aula. Vocês lembram que a aula passada a tia pediu para vocês pedirem para o papai, para a mamãe, comprar o transferidor, comprar a régua, o compasso. Nós vamos utilizar nas atividades que o livro de vocês, certo? No livro didático de vocês. Para poder fazer a atividade do livro, vai ser necessário vocês utilizar aqueles materiais que a tia tinha pedido para vocês. Nós vamos trabalhar hoje sobre medida de comprimento. Quando a tia fala medida de comprimento, a tia está falando de tamanho. Está lá no livro de vocês, na página 282 a 287. Quais são os instrumentos que nós precisamos para fazer a medida de comprimento? Régua, trena, escala, são medidas, são instrumentos que você utiliza para medir o comprimento de alguma coisa. Medida de comprimento. No início, usamos parte do nosso corpo, como pés, as mãos, cujo comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Antigamente, não existia régua nem trena, então eles mediam o comprimento das coisas com o tamanho do pé, que eles contavam, e a palma da mão. O sistema métrico da medida de comprimento é o metro. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. O instrumento que nós utilizamos para medir esse comprimento são fitas métricas. Trena, o metro articulado. Nas medidas de comprimento existem os múltiplos e o submúltiplo do metro. Para medir comprimento muito pequeno ou muito grande, nós usamos respectivamente os submúltiplos e os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro são o decâmetro, que o símbolo é Dan, e o valor de um decâmetro, já está dizendo, decâmetro é 10 metros. Hectômetro, HM, que um hectômetro é 100 metros. E o quilômetro, que é km, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E o submúltiplo do metro é o decímetro, que é dm, que 1 decímetro equivale a 1 décimo de metros, que eu transformando esse 1 décimo dá 0,1 metro. O centímetro é cm, que 1 centímetro é 1 centésimo, que eu transformando dá 0,01 metro. E o milímetro é mm, que 1 milímetro é 1 sobre 1000, que é 1 milésimo. Eu transformando esse milésimo em número decimal fica 0,001. 1000 ao contrário, colocando a vírgula. Então, lembrando que quando eu for fazer as transformações, os decâmetros, o hectômetro e o quilômetro é 10 metros, o decâmetro, 100 metros, o hectômetro, e quilômetro, 1000 metros. Já quando eu vou fazer o submúltiplo, o decímetro, dm, que é 0,1 metro, o centímetro é 0,01 metros, e o milímetro é 0,001 metros. Atenção! Os múltiplos do metro mais usado é o quilômetro e o submúltiplo do metro que nós utilizamos mais, que nós ouvimos mais falar, é o centímetro. Então, os múltiplos que nós mais utilizamos para medir comprimento é o quilômetro e o submúltiplo do metro que nós mais utilizamos, que nós mais ouvimos, é o centímetro. Quilômetro tem, um quilômetro tem 10 hectômetros.
Um hectômetro tem 10 decâmetros e um decâmetro tem 10 metros. Um metro tem 10 centímetros. Um decímetro tem 10 centímetros. E um centímetro tem 10 milímetros. Tia, mas como é que eu vou fazer? Quando você vai calcular, prestando atenção, quando você vai calcular de quilômetro para metro, você vai multiplicando. Quando você vai calcular os múltiplos, você faz o quê? Você vai multiplicar por 10, certo? Se você está em quilômetro, você quer chegar a metro, você vai multiplicar de 10 em 10. Da mesma forma, se você quer de metros para decímetro, para centímetro e para milímetro, você sempre vai multiplicar a casa de 10 em 10. Se você for querer fazer ao contrário, que a tia vai explicar agora como é que a gente faz a transformação dos submúltiplos e dos múltiplos do metro, quando eu vou fazer os múltiplos, eu vou calcular os submúltiplos por metro, eu vou multiplicando. Quando eu vou pegar os submúltiplos e os múltiplos para me calcular até chegar a metro, aí eu vou dividir. Leitura da medida de comprimento. O quadro de unidades. Colocar um número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira. Leia a parte inteira acompanhada da unidade de medidas e do seu último algarismo é a parte decimal, acompanhada da unidade de medida do último algarismo da mesma. Convenção de uma unidade de medida. Como é que a gente vai fazer essa convenção? Se eu quero transformar quilômetros em metros, eu vou multiplicar por 10 por 100. Como, tia, eu quero quilômetros? Para mim chegar a metro, eu tenho quanto? Então, quando eu quero calcular os múltiplos para a unidade de medida principal, eu vou multiplicando por 10. Quando eu quero calcular a unidade de medida principal pelos submúltiplos, eu vou multiplicar por 10. Já quando eu quero calcular a unidade de medida da unidade de comprimento, a unidade central dela, pelos múltiplos, eu vou dividir. Se eu quero pegar os submúltiplos e dividir pela unidade de medida, metro, eu também vou dividir. Dividir em 10 em 10 e multiplicar em 10 em 10. Outro exemplo que a tia vai dar aqui para vocês. Eu tenho 0,5 quilômetro. Como é que a tia vai ler? Como é que a tia lê esse número? 9 quilômetros e 5 decâmetros. Por que decâmetro, tia? Porque o 5, ele está na classe de quê? Vamos olhar. Quilômetro, depois de quilômetro vem o quê? O hectômetro. Depois do hectômetro, o decâmetro. Então, aí tem quilômetro, hectômetro e decâmetro. Então, eu leio 9 quilômetros e 5 decâmetros. Eu tenho 39,118 decâmetro. Como é que a tia lê? 39 decâmetro e 118 centímetros. Mas tia, 118 centímetros, vamos lá. Decâmetro, metro, depois de decâmetro, aí você vai descendo, ó, contando as vírgulas. Então, fica 118 centímetros. 0,05 metro fica 5 milímetros. Por quê? Porque ele que está transformando 0,0,5 metros. Quando eu vou ler, eu leio 5 milímetros. Como a tia falou, converter a medida em metros. 2,5 quilômetros. Como é que eu vou converter esse 2,5 quilômetros em metro, tia Daniela? Observe-se a distância, número de casa decimal. A unidade km é a unidade
a unidade de metro. Nesse caso, você vai por... São quantas casas? Vamos lá. Eu tenho o quilômetro. Quantas casas eu tenho para chegar em metros? Eu tenho o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Eu tenho 3 casas decimais para me chegar ao metro. O segundo passo, primeiro você olha quantas casas, a distância é quantas casas você tem para chegar àquela unidade de medidas, certo? Eu tenho quilômetros, eu quero transformar ele em metros. Então, você vai olhar quantas casas você tem para chegar em metros. Aí, eu estou vendo que eu tenho 3 casas, certo? O segundo passo, como o metro está à direita de quilômetros, escrevendo 2,5 vezes 1000. Quando você vai calcular da parte central, que é a unidade básica do comprimento, é o metro. Você vai olhar para a direita. Como ele está para a direita, você vai multiplicar. Você vai multiplicar por quanto, tia? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, você vai calcular 2,5 por 1000. O resultado da multiplicação, 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, a distância entre quilômetros e metros, você vai calcular dessa forma, certo? Da direita, se como é um metro o quilômetro está na direita de metro, então você vai calcular de que forma, tia? Você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Eu quero transformar quilômetros em metro, então você vai multiplicar de 10 em 10. Vamos ver qual foi o resultado. Em 2,5 km, deslocamos a vírgula 3 vezes para a casa da direita. Vocês lembram que número decimal, se for na multiplicação, você conta quantas casas tem para a direita, coloca a vírgula. Se for uma divisão, você conta quantas casas para a esquerda e coloca a vírgula. Se for por 10, conta uma casa, bota a vírgula. Se for por 100, conta 2 casas, coloca a vírgula. Se for por 1000, conta 3 casas e bota a vírgula. Lembram disso, né? Em números decimais. Então, pronto. Então, 2,5 deslocamos a vírgula para quantas casas, tia? 3 casas. O número de zero, de zero. Então, vamos lá. E o espaço em branco nós preenchemos com 0. Então, fica 2,5 vezes 1000 dá 2.500 metros. Eu transformando 2,5 quilômetros em metros dá 2.500 metros. Entenderam? Muito bem. Para me converter a medida em quilômetros, eu tenho 15 metros. Eu quero transformar esses 15 metros em quilômetros. Como é que eu vou fazer, tia? Observe a distância, o número de casas decimais da unidade metros à unidade quilômetro, que nesse caso são 3 casas. Segundo passo, você vai, como o quilômetro está à esquerda de metro, você vai escrevemos 15, o resultado da multiplicação novamente, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, a distância entre metros e quilômetros. Escreveu, né? Muito bem. Em 15, deslocamos a vírgula 3 vezes para a esquerda, número de 0. O espaço em branco você vai preencher com 0. Então, 0,015 é igual a 0,015 quilômetro, ou seja, 15 metros, eu transformando em quilômetro, fica 0,015 quilômetros. Respondendo para vocês vão copiar para mim e vão responder e vão mandar para mim via WhatsApp. Eu quero receber de vocês para me saber se vocês realmente aprenderam. Não esqueça, da direita para a esquerda, divide, e da esquerda para a direita você multiplica. Se for da direita para a esquerda, você vai dividir. E se for da esquerda para a direita, você vai multiplicar. Um ônibus percorre 6 quilômetros, depois andou mais 540 metros. Quantos metros ele andou?
Dona Alda comprou 750 centímetros de renda verde e 130 decímetros de renda azul para fazer um lindo vestido rendado. Quantos metros de renda ela comprou ao todo? O caminhão percorre 51 quilômetros de uma cidade para a outra. Hoje ele fez 7 viagens ao mesmo percurso. Quantos metros ele percorreu hoje? Quero que vocês façam essa atividadezinha. Copie, manda para mim via WhatsApp para vocês treinarem o aprendizado de vocês, viu, meus amores? Vamos falar um pouco sobre perímetro de um polígono. O que é um perímetro de um polígono, tia? O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos comprimentos dos seus lados. Então, perímetro é a soma da medida dos lados de um polígono, certo? Você vai pegar você vai olhar para o polígono e vai somar os seus lados. Aí você encontra o perímetro. 3 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Eu tenho um polígono e eu tenho as medidas desse meu polígono. Tia, mas como é que eu vou encontrar o perímetro dele? Eu vou somar os seus lados. 8 mais 8, 16. 16 mais 3 dá 19. 19 mais 6, 25. Então, eu encontrei 25 centímetros. A tia também botou aqui outro perímetro para vocês verem. Para fazermos cálculo do perímetro, devemos somar todos os lados. Então, você vai pegar todos os lados de um polígono e vai somar. E você encontra o seu perímetro. A tia botou um campo de futebol para vocês verem. E botou a medida de 100 centímetros e 100 metros e 10 e 70 metros. Então, se o de um lado é 100 metros, o outro também vai ser 100 metros, porque ele tem a mesma medida do comprimento, eles têm as mesmas medidas. Então, eu vou pegar perímetro é igual a 100 mais 70 mais 100 mais 70, que eu encontrei 340 metros. Já no trapézio, a tia também botou para vocês umas medidas. 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros e 4 centímetros. Quanto foi que é o perímetro, tia? Eu vou somar as medidas dos lados e vou encontrar o meu perímetro. Que aí a tia somou e encontrou 10 centímetros. Querendo rever nossa aula? Vá lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Tá também essa aula gravada na nossa plataforma digital. Façam as atividades de vocês que a tia passou aqui. Faça a atividade de vocês do livro para que vocês aperfeiçoem e pratiquem o aprendizado de vocês. Um beijo e até a próxima aula.